Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, pela Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Walter, que é um colaborador aqui com a Casa de Eurípides Bassanufo, e ele vai trazer para a gente, dando continuação, aos princípios básicos da doutrina espírita. Hoje ele vai trazer para nós causa e efeito e reencarnação. Boa noite, Walter. Boa noite. É sempre um prazer imenso estar aqui com você e com vocês, nesse trabalho de divulgação, difusão pela Rádio Boa Nova, dos ensinamentos trazidos por Jesus e daqueles trazidos por Kardec, através do Espiritismo. Uma boa oportunidade. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar com causa e efeito. Isso. Olha, para poder falar de causa e efeito, esse assunto ele é tão importante dentro dos princípios básicos do Espiritismo. Por quê? Porque a causa e efeito, ele é a expressão da justiça divina, da justiça de Deus. Então é muito importante que a gente aprenda e entenda por que causa e efeito. A gente vai tentar falar sobre isso aqui hoje, né, Jorge? Com certeza. Olha, muito se tem ouvido falar de ação e reação, é o que mais se ouve. Mas vocês já prestaram atenção que Allan Kardec, em sua obra, ele não falou nem de lei do karma e nem expressou ação e reação. Por que isso? Olha, ação e reação é uma lei, parece que a terceira lei de Newton, que fala que todo corpo, quando recebe uma força, um impacto em uma direção, aquilo ali é respondido pelo outro corpo na mesma direção e sentido. É uma lei física. E como é que isso aí cai na espiritualidade? Cai do mesmo jeito? Olha, vamos falar da lei do karma. A lei do karma é aquela lei que fala que dente por dente, olho por olho. E essa lei do karma, dente por dente, olho por olho, ela existe desde os tempos da Babilônia, dente por dente e olho por olho. E o que a gente tem aprendido dentro do Espiritismo é que a lei de causa e efeito, ela age de forma diferente. Por quê? Porque ela é a sublimação da perfeição da justiça divina. Ela age como? Olha, Gandhi falou uma frase muito interessante. Se fosse dente por dente, olho por olho, o mundo todo estava banguela e seco. É muito engraçado, mas é verdade. É verdade, com certeza. Porque o que a gente tem feito não era para a gente estar nem com todos os dentes, nem com esses dois olhos que a gente tem. Com certeza. E se a gente tem algum problema de dente nessa encarnação, ou tem problema de vista, a gente sabe que isso não é eterno. Que uma hora a gente vai voltar a ver, e outra hora a gente vai poder ter dente de novo. Pela misericórdia divina. Então a gente aprende que só por essa reflexão a gente aprende que nem todo sofrimento é eterno. Mas apesar de falar que o bem também acaba, não. O amor nunca acaba. Nunca acaba, com certeza. Por quê? Porque aquilo ali que você alcançou já de evolução não retrocede. A gente está sempre andando para frente no caminho da evolução. Você pode estagnar. A passos lentos a gente está indo, Bem lentos. Bem lentos. Bem lentos. Gatinhando. E uma coisa interessante nessa lei de causa e efeito que eu acho é a questão, a contabilidade da vida, Nós vamos depositando na poupança, mas nós temos que resgatar. Temos. E ela é implacável. Então, quer dizer, se eu faço a minha poupança, quem tem que resgatar? Sou eu. Eu que tenho que fazer esse resgate. E o que eu acho mais interessante é que Deus é tão misericordioso e bom, que Ele ainda nos dá
Porque se eu estiver envolvido no amor, se eu estiver envolvido no bem, atenua muita coisa que eu teria que passar, né? Todo esse amor, esse bem que eu faço, ele vira para mim. Né? Eu estou fazendo, porque às vezes eu faço para os outros achando que eu não, estou fazendo para mim, porque eu é que vou receber isso. É uma construção. É uma construção, né? É muito interessante. Então, quando a gente fala de causa e efeito, gente, eu acho muito interessante a bondade de Deus, né? A preocupação dele com a criatura. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente fala que eu tenho aquilo que eu mereço, aí eu pego e penso, eu coloco o pé no freio e falo assim, eu tenho aquilo que eu mereço, olha, pelo que eu tenho aprendido, eu tenho aquilo que eu preciso para evoluir. Com certeza. Porque, levando em consideração o livre-arbítrio, né, que a nossa liberdade de escolha, ela é conectada à lei da causa e efeito. É óbvio. O que você faz, se você planta abacate, você não vai colher manga nunca. Vai colher abacate, não tem jeito. Né? Se você planta erva daninha, olha, alguém pode até fazer a capina para você e facilitar a sua caminhada, mas você não vai colher outra coisa, você não vai colher rosas. Não tem jeito. Como. Né? E a causa e efeito é justamente aquilo que obedece pela lei de Deus que vai sempre te colocar no caminho as situações para que você possa recuperar, não o tempo perdido, porque o tempo passou, né? Mas você possa recuperar aqueles passos que você deixou de dar lá atrás e dar agora. Agora, com certeza. É como você falou há pouco tempo atrás, que a gente vem caminhando bem lentamente. E como a gente caminha lento, né? Considerando o que essa caminhada é tão lenta? Considerando o nosso primitivismo ainda. A gente sabe que a Terra é um planeta bem primitivo na escala da evolução humana. Talvez não o mais primitivo, mas bem primitivo. Com certeza. Nós ainda carregamos muitos instintos mais vinculados ao reino animal do que à humanidade propriamente dita. Com certeza. Muito menos assim, espíritos puros. Para a gente não achar que eu estou exagerando demais, que eu posso até estar exagerando, mas não demais. Vamos considerar que quando a gente protege a nossa família, ou então quando se pergunta para uma pessoa, pode perguntar. Não vou falar que é de 100% não, mas quase isso, tá? Um pai e uma mãe que preocupa com seu filho, ele preocupa em quê? Em dar uma boa escola, que ele chama de boa educação, para que ele não tenha necessidades materiais. No fundo é isso, tá? Para que ele tenha um bom emprego, tenha a possibilidade de concorrer com as melhores posições. Por quê? Porque a gente preocupa com o filho, com os nossos filhos, para que ele tenha um certo conforto para poder seguir sua vida quando a gente for embora. E a preocupação maior da gente é essa. Não é verdade? Olha, eu também tenho aprendido o seguinte: se você ensina um pouquinho para o seu filho, mesmo que ele não creia em Jesus, mesmo que ele não creia em Deus, mesmo que essa crença ainda está difícil de derrubar essa parede, mas se você dá para ele aquelas luzes, os ensinamentos de Jesus, contestar não tem como. Ele não pode contestar. Né? Mas se ele adquire esses conceitos de necessidade de ser responsável por si mesmo, não ser pesado aos outros, saber que estudar é muito mais do que ter apenas uma profissão, porque uma pessoa pode se formar médico só para ganhar dinheiro, unicamente para isso. Acontece, infelizmente. Né? Um engenheiro que não tem amor à sua profissão, ele não vai fazer as coisas bem feitas nem bonitas. E por aí vai, o biólogo não vai tomar conta da natureza com amor. Então, essas construções apenas vinculadas aos valores materiais, elas não são tão produtivas para a evolução do ser. E por quê? Porque vou chamar de lado moral, elas são tão importantes. Porque uma pessoa, quando ela adquire essas percepções, tá certo? E esses conhecimentos, e realmente entra na sua alma,
se ela tiver a oportunidade de estudar, ela vai aproveitar muito melhor. Com certeza. E vai ser uma pessoa que vai desenvolver sua generosidade um pouco mais do que desenvolveria se não tivesse essas luzes de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o ensinamento de Jesus. E as suas escolhas vão proporcionar para ela efeitos muito mais felizes por sua vida. Mesmo que encontre espinhos, vai saber superar com mais determinação, né? Vai saber superar com menos sofrimento e com mais amor a si e ao próximo. Com certeza. Com Jesus. Então, a lei de causa e efeito, ela está em tudo. Dentro da família, no ambiente de trabalho, está em nossa vida. Faz parte do nosso cotidiano, né? Uma coisa também importante dizer é o seguinte. Isso aqui foi um texto que eu li de Jorge Hansen. E eu achei muito interessante. Ele fala assim, ó, Deus não pune ninguém. Deus não pune mesmo não, por causa de quê? As leis divinas que regem o universo, elas são eternas. Quando elas foram criadas quando Deus as criou, e Deus foi criado, então não tem como. Elas sempre existiram para nós. Nosso conceito de tempo. Sempre existiram. Essas leis, elas regem as matérias e regem o material. E a lei de causa e efeito, ela também obedece uma lei divina. Um exemplo prático que a gente encontra nos livros de André Luiz. Um sujeito tira a vida de um outro. Foi naquele caso típico, né? Vai poder possuir uma mulher por uma paixão. O que acontece? Foi até numa caçada que aconteceu isso. Né? O que acontece? Esse senhor, tá certo, que perdeu a vida, ele é adotado por aqueles dois. E sem perceber, aquele que tirou a vida dele vai ter ali na sua casa alguém para poder disputar o amor do seu amor. E vai ganhar. Porque os filhos sempre ganham. Com certeza, diante da mãe. Sempre levam a melhor, sempre. Né? Então, num destino entrelaçado pelo amor e por amor, tudo foi conciliado e o perdão aconteceu. Causa e efeito. Com certeza. Não é lei de talião. Com certeza. Né? Se você matou, você tem que ser morto. Porque senão ia precisar de muito assassino desse mundo, ia precisar de muitos ladrões, ia precisar de muitos criminosos para poder fazer com que... E seria um ciclo sem fim, né? Um ciclo vicioso. Então Deus não precisa que ninguém faça mal a ninguém, né? Para poder cumprir sua lei. Não precisa, apesar daquela máxima, né? Que o escândalo é necessário. Mas ai de quem promoveu o escândalo, né? Exatamente. Mas por que isso? Porque a gente ainda está no estágio muito primitivo de evolução em nosso planeta. Né? Vê-se que fora do Brasil, se você procurar, você vai achar principalmente naquelas... Olha, eu li favela, então vou falar favela. Mas as pessoas falam que tem que falar vila. Mas não importa. Uma vila de palafitas de mais de 1 milhão de pessoas na África, que moram em casas assim, paupérrimas, que não têm uma alimentação adequada. Eu não sei como é que aquela coletividade consegue sobreviver. Por que isso? Eles fizeram muito mal para poder estarem ali. Olha, eles não vão estar ali para sempre. Aquilo ali é um tempo necessário. Talvez eu vou ter que passar por ali também. E se eu tiver, Deus me ajude a passar, tá certo? Com segurança, com fé e com amor. Será que eu vou ser capaz de fazer isso? Quem é capaz de passar por uma situação dessa? O que geralmente acontece é que essas pessoas, tá certo? Elas se blindam. No normal, se blindam.
e acreditam em uma divindade que as proteja e dê esperança. E são assim, olha, como todos nós, mas mais um pouco, elas estão assim, ó, na expectativa de ser amadas, né? De que alguém chegue ali e leve um pouco de, não é de conforto, mas de princípios básicos para que elas sobrevivam àquilo ali. E geralmente tem uma vida curta, porque é muita doença, né? A mortalidade infantil é muito grande. Puxa vida, mas que Deus perverso? Como que eu falo então que Deus não castiga? Ô, gente, por isso que isso é um princípio básico do Espiritismo. Ele traz para a gente que se a gente não vê a reencarnação, que é o nosso próximo assunto, se a gente não vê a reencarnação, a continuidade da vida, a eternidade da alma, a gente não consegue perceber a grandeza de Deus. A gente não consegue perceber, né, a justiça divina, né? É a justiça divina. Porque só através da reencarnação, quando você começa a estudar, que você começa a ver, você começa a entender os porquês daquilo que te assusta, daquilo que te impacta, né, de uma maneira que você fica assim, meu Deus, onde é que está Deus nisso? Né? Aí vem a doutrina espírita trazer para a gente a reencarnação e mostrar para a gente a justiça divina ali. O porquê que você está passando por aquilo. Né? Justamente, o que é? Foram as plantações mal feitas, sementes mal escolhidas que você, né, lançou, germinou, brotou, meu amigo. Frutificou, quem vai ter que colher? É você mesmo. Foi você que plantou, não foi Deus que plantou para você, não. Quem plantou foi você. Então quem tem que colher é você, não é Deus, não. Olha, e vou falar para o seu negócio, olha, nascer no Brasil, reencarnar no Brasil está complicado, viu? Porque eu tô vendo aí que a meninada não está querendo ter filho, não está querendo casar também, não. Isso aí já está... outro dia mesmo eu vi na TV falando sobre o envelhecimento da nossa população. Ô, gente, como é que a gente podia imaginar que isso chegaria no Brasil, né? Porque a gente ouviu falar disso aonde? Lá na China, no Japão, né? Japão. Lá na Europa também acontece isso, né? Mas aqui na América do Sul, a gente quase não ouve falar nisso. Agora, nascer num país maravilhoso igual o nosso, tá difícil. E a gente precisa de reencarnar. A reencarnação, ela é necessária para a nossa evolução. Né? É um outro assunto, né, que a gente vai falar mais, que a gente vai falar, né, daqui a pouco, mas a reencarnação ela é necessária para a nossa evolução mais rápida e mais eficiente. Porque é aqui que a gente dá de frente, tá certo? Com as nossas inferioridades, com as nossas animosidades da alma, com os nossos orgulhos, com os nossos egoísmos. Eu não sou egoísta. Uma pessoa pode pensar assim, eu não sou egoísta, eu tento seguir o espiritismo. Aqui é a nossa escola, né? Aqui é a nossa escola. É aqui que nós vamos fazer a prova, fazer o teste para ver se nós estamos aprovados ou reprovados. Exatamente. E é por isso que muitas vezes, quando estamos diante de uma proposta de reencarnação, a gente normalmente tem medo de falhar. Eu estava conversando com o Jorge, quando eu cheguei aqui hoje, a respeito do Chico Xavier. Eu estou estudando a respeito de Chico Xavier e o que eu cheguei? Eu estou me preparando para falar sobre Chico Xavier, mas acontece que aquilo serviu para mim. Porque sério mesmo, vocês me perdoem, mas eu fiquei com vergonha. Eu fiquei envergonhado porque aquele homem ali, a lucidez, a humildade. É assombroso, né? É assombroso. O que ele conversava com Emmanuel, o que Emmanuel cobrava dele. Meus irmãos, procurem estudar sobre Chico Xavier. Sabe por quê? Não é só para a gente ter conhecimento da vida dele, não é fofoca, não. É porque através do exemplo dele, ele ensina a gente demais. Quanto aquele homem dedicou. Praticamente, ele trouxe o espiritismo para o Brasil e não vou falar para o mundo, porque Allan Kardec veio e deixou a codificação aqui para a gente. Com certeza. Né? E
E Chico ele recebeu o primeiro Evangelho e o primeiro livro dos Espíritos, eu acho que aos 17 anos, não tenho certeza, mas aos 17 anos. Mas a partir disso aí, foi uma explosão de espiritismo no país, que começou a chamar atenção por um punhado de coisa. Então, olha o que esse homem plantou. O que ele vai colher? Um Cristo do seu lado, o afagando, né, e o acolhendo do outro lado. Não é isso? Quando é que nós vamos chegar à condição de sermos acolhidos? Não porque Cristo não queira. Porque nós não temos condições ainda. Não tem jeito. A gente não vibra. Nós não temos vibração para chegar a esse ponto, né? Mas Cristo está aqui com a gente todos os dias. E falando um pouco mais sobre a lei de causa e efeito, ela nos remete muito ao que a gente chama de pecado. Mas nós vamos falar de enganos, erros, enganos. Aonde que está essas referências? Olha, lá na questão 621, gente, a 621, eu acredito que seja, do Livro dos Espíritos, está escrito que está em nossa consciência. Esses valores, esses pesos e essas medidas estão na nossa consciência. A lei de Deus, ela está na nossa consciência. Isso é muito difícil de entender. E se está na nossa consciência, como é que nós conseguimos fugir dela? Pois é, ela vem nos cobrar que nós somos juízes inclementes de nós mesmos quando a gente adquire a consciência, tá certo, de nossos procedimentos anteriores, às vezes de 100, 200, 300, 1000 anos atrás. Aí a gente pega e tem uma dificuldade tremenda de nos perdoar. Aí que vem o efeito. Porque o efeito só chega quando você tem capacidade para perceber. Porque tem pessoas que podem cometer crimes terríveis aos olhos de Deus. Às vezes até passa batida aos olhos dos homens. Né? Ou os homens nem ficam sabendo. Mas a gente não consegue esconder nada da gente, não tem nem como. de Deus. Não tem como. Né? Não tem como. Então, é dessa forma, tá certo, que a gente vai trazer essa lei de misericórdia divina para os nossos caminhos. Sermos ligados àqueles que a gente prejudicou no passado, a gente implora por isso. E às vezes esses já até alcançaram as asas da evolução, da purificação, que estão lá na nossa frente. Já não dá mais tempo para poder repor. Só nos resta pedir perdão e oportunidade de atender a outros naquela situação. Com certeza. Para que possamos lavar nossa consciência, para que possamos nos libertar daquelas culpas, né, daquelas cobranças que esse juiz inclemente que está em nós mesmos, tá certo? Vem sempre nos cobrar. E é assim que a consciência funciona. E funciona mesmo, tá? Não tem como... Ô, gente, tem um palhaço. É um palhaço mesmo. Eu não vou falar o nome dele, não, porque ele pode gostar. Mas ele é um cara que pode ter todos os defeitos, mas ele é extremamente engraçado. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou de uma forma jocosa, tá certo? Mas talvez ele nem tenha percebido a profundidade do que ele falou. Ele falava assim, ó, eu tentava fugir de mim mesmo, mas todo lugar que eu ia, eu estava lá. Não tem como. Mas é isso. Não tem jeito como você fugir. De você, não. Você pode fugir de situações, pode fugir das pessoas que te cobram alguma coisa. Mas de você, mas com de certeza, você não foge. De você não foge. Né? E esse moço ele pode fazer qualquer coisa, não importa. Mas essa frase que ele deixou para mim, vai ficar eterna. Porque é uma grande verdade. Né? Agora, do mesmo jeito que a causa e efeito, tá certo? Nos leva a nos cobrar e a gente acaba consertando tudo, tá? Porque Jesus falou que não vai ficar nada para trás. Justamente. Mas não daquela forma, do karma. Não daquela forma de talião. Olho por olho. Dente por dente, olho por olho. Não dessa forma.
É na forma que Deus quer. É da forma que Deus estabeleceu que vai ser. Né? A gente não vai deixar nada para trás mesmo, não. Porque justamente quando ele fala isso, que não vai ficar um iota para trás, que ele fala também que toda a vontade de Deus será cumprida. E é dessa forma. Porque Deus é puro amor. E de onde tem puro amor, gente, não pode ter nada de ruim. Não pode ter nada de pungente, tá certo? A apoquentar nossa alma. E a gente também quer, não quer, eu não quero, acho que ninguém quer abrir mão do livre-arbítrio e da responsabilidade de ser o protagonista da sua evolução. Ninguém quer abrir mão disso. Né? Ninguém abre mão disso. É um presente de Deus também. Com certeza. Né? É a dor e a delícia de ser o que é, né? Pois é. Então, todo sofrimento, ele tem limitação. Ele chega no ponto que a gente não dá conta, deixa para a próxima. Por quê? Também é dito que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. E não coloca mesmo. Se está no seu caminho, é porque você tem condição de superar aquilo. Você tem força suficiente para superar. E nós somos eternos, gente. Temos que ter paciência com a gente também. E sem lembrar também que nós temos também ao nosso lado pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados, que estão ali para nos auxiliar. Exatamente. Estão ali para nos auxiliar. Exatamente. No livro dos Espíritos fala assim, os Espíritos influenciam em nossa vida. De ordinário, eles que fazem. Eles que fazem por nós, né? Quer dizer, o normal é que eles sussurram no nosso ouvido, você pensa que o pensamento é seu, mas a responsabilidade do ato é todo sua. É todo seu. Se você aceitou a sugestão. Exatamente. Agora, falando de reencarnação, como princípio básico do Espiritismo, como que a gente pode imaginar, tá certo, que essa doutrina que é o Consolador, que eu acredito que seja o Paráclito prometido por Jesus, né, que dá tanto lenitivo à nossa alma, como que eu posso acreditar que isso aí pode não conceber a ideia de termos... Eu vou falar várias, eu não vou falar infinitas não, porque infinito é uma palavra que a gente não compreende bem, mas N oportunidades. Tem oportunidade uma vez, tem oportunidade outra vez, tem oportunidade na outra, tem oportunidade na outra. Sempre é assim. Tem uma história que conta o seguinte. Um sujeito, ele era um larápio, um ladrão. E ele gostava disso. Roubou, passou a vida fazendo isso. Chegou no final da vida, ele teve que se dar conta disso, mas ele não arrependeu. Ele precisou da ajuda de pessoas que o amavam, tá certo? Para convencê-lo a voltar aqui, para poder reparar aquelas coisas que ele fez. E foi assim por 3 encarnações. Até que ele acordou, tá certo? E ele mesmo quis, num projeto de reencarnação, que ele fosse ajudado. Então, ele nasceu num lugar de opulência, né? Onde não faltava nada para ele não ter essa necessidade. Mas mesmo assim, ele tinha prazer, ele roubava até do pai, roubava da mãe, roubava de todo mundo. E novamente, eu vou contar bem rapidamente, tá? E novamente, ele teve, no plano espiritual, uma reunião para poder fazer um projeto de uma nova encarnação para ele. Aí ele pegou e nasceu sem braço e sem perna, para que ele não pudesse mais cometer ato, né? Esses atos, né? Que ele mesmo já se sentia muito incomodado com isso. Já era uma doença que ele via, que era uma doença da alma. Ele já tinha chegado, gente, já era a 4ª, né? Era a 4ª vez que ele vinha, certo? E não conseguia superar isso. Aí ele teve, como eu já falei, essa encarnação, né? Com muitas limitações, mas só que ele era muito inteligente. Aí o que ele fez? Ele formou um bando. Aí ele era o chefe de um bando que roubava. Roubava, aí tá vendo? E ele fazia por prazer, porque ele não precisava disso.
né? Então, qual foi a solução? Que ele começasse. Ô, gente, depois de 5 vezes, ele recomeçou com um problema mental, porque ele não tinha condição, tá certo, de superar aquilo ali. Então, a providência divina fez com que ele nascesse com retardamento mental. Ô, gente, pelo amor de Deus, não quer dizer que isso é um exemplo. exemplo. Não vamos generalizar a coisa, né? Em 8 bilhões de encarnados que tem no planeta. Não vamos generalizar Eu só a estou coisa. querendo falar como que a providência divina, como que ela age, né? age para que a gente... Mas ela age com a nossa permissão. Ela não impõe. Não impõe. É a nossa permissão. Não tem os casos em que tem a imposição, porque somos tão reticentes ali que aí não tem jeito. Exatamente. Então tem que ser imposto a gente, né, aquela reencarnação daquele jeito, mas em prol de nós mesmos, né, para o nosso bem, essa imposição. E na maioria das vezes nós pedimos para vir assim, né, ou às vezes quando a gente não dá conta, vai ter que ser assim para você poder conseguir passar por aquela prova, né? Você superar a prova. Exatamente. Então isso aí foi o ponto de partida, né? E Haroldo Dutra falando outro dia, esse aí também é um homem muito bom, né? Que faz um trabalho muito bacana de divulgação do espiritismo. Ele estava falando que às vezes para um usuário de droga, às vezes uma encarnação, 2, 3 encarnações não poder superar isso. Então, gente, as nossas escolhas, tá certo? Diante dessa vida, elas vão, às vezes nem tão na frente assim, porque o tempo passa depressa demais, né? Vão nos cobrar. E os juízes inclementes, como já dissemos aqui, somos nós mesmos. E preparação para as reencarnações, geralmente, elas levam o trabalho, né, de seres iluminados, preocupados com o nosso crescimento, por amor, sem nos cobrar nada, só o amor. E então, nós que estamos reencarnados hoje, vamos ter consciência disso, principalmente a gente que já tem essa consciência. Esse conhecimento, né, espírita, né? Nós temos também. Vamos perceber na nossa vida aqui agora, tá certo? Quantas oportunidades que a gente tem de trabalhar, de estudar, de ser útil ao nosso próximo, de difundir o cristianismo pelo mundo, independente da religião, porque eu acredito que um dia todo mundo será cristão. Como eu não sei, mas Jesus Cristo não veio aqui por acaso, e a gente aprendeu que ele, como governador desse planeta, ele é governador de todos os povos, de todas as religiões, de todos os entendimentos. Então, tendo o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho, e sejamos sempre atentos, tá certo, aos nossos irmãos que estão vindo aqui. Por quê? Isso aí, no coração do mundo, pátria do Evangelho, não quer dizer que aqui é um mar de beleza, não, muito pelo contrário. É que aqui é o hospital do mundo. Né? É onde nós encontramos, tá certo, com mais facilidade essas informações a respeito do ensinamento de Jesus. É nesse país aqui onde está o maior número de cristãos, não é isso mesmo? É aqui. Então isso aqui realmente, né, é um manancial de informações a respeito de Jesus, e a gente está aqui por merecimento, eu não sei ou não, né, mas vamos aproveitar essa oportunidade, porque voltar aqui vai ser complicado. Tá difícil. Né? Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos nos atentar a tudo que Jesus nos ensinou. Tudo. É muita coisa? Olha, mas lendo devagarinho. Vai de pouquinho em pouquinho. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Vamos de pouquinho, nós temos todos aqueles livros de Emmanuel. Temos os livros de André Luiz que nos ensinam minuciosamente, como é o mundo espiritual. Então a gente tem tem uma biblioteca de informação. Basta. Nós temos a internet, nós temos tanta coisa para nos orientar a respeito disso. Então vamos começar a aprender a cultivar e a construir
a capacidade de perdoar. Não é perdoar um pisão de pé, não. Perdoar mesmo. Porque se você não perdoa, você pode ter certeza, você vai ter que encontrar com aquele ser que está do seu lado e que você acredita que te agrediu. Nessa vida, tomara que seja, mas se não for, você pode ter certeza que numa vida futura vocês vão se encontrar. Talvez demore bastante, mas vão se encontrar. Quando vocês estiverem preparados para esse encontro, né? Exatamente. Porque esse encontro não pode ser aleatório, tem que estar preparado, porque não adianta nada a gente querer apressar as coisas e pôr tudo a perder. Então, esse encontro vai ser na hora certa. É muito importante a gente falar também o seguinte, que a reencarnação, ela nunca é um processo punitivo, não. Por quê? Se a gente acreditar que a reencarnação pode ser um processo punitivo sempre, olha, vamos lembrar dessa historinha que eu contei aqui atrás, independente se ela é verídica ou não, né? Desse irmão que tinha a doença de roubar sempre. Ele nasceu sem os membros. Isso é uma punição ou é uma ajuda? Ajuda. Se você considerar, né, sem os olhos do espiritismo, você vê aquilo ali, você fala, por que Deus deixa nascer uma criança desse jeito? Deformada dessa forma? Ou por que você deixa nascer uma pessoa, tá certo, que tem o cérebro danificado? Você nunca vai ver a perfeição de Deus. E é por isso que a reencarnação é um dos princípios básicos do espiritismo. Não tem como você se considerar espírita, tá certo? Ou aprendiz do espiritismo, ou ter simpatia pelo espiritismo, se você não conceber a ideia da reencarnação. Ele é um princípio básico mesmo, né? Por quê? Como nós falamos aqui há pouco tempo, você não consegue perceber a justiça divina e a perfeição divina, a infinita misericórdia divina, né? O amor divino, como João falou, que Deus é amor. Amor. Né? É um jeito que ele conseguiu expressar o que é Deus. Então, esse universo, esse manancial de amor que existe para todo canto do universo, você não consegue conceber ele se você perceber que é tudo tão instantâneo como a encarnação. Uma reencarnação, ela é muito fugaz, é um tempo muito curto. Quando você assusta, você já chegou aos 65. Né? E é mesmo. Aí você pega e começa a lembrar da sua infância, você começa a lembrar da sua juventude, você começa a lembrar da sua fase adulto, aí você começa a perceber que nem sempre você fez. Aliás, falar de mim, que eu não posso falar de mais ninguém. Tá? Mas, gente, eu fiz a escolha errada tantas vezes, mas eu tenho aprendido. Eu queria voltar no tempo? Não tem jeito. Nem sei o que eu posso acertar agora para frente. Né? Mas eu aprendi. Dói a gente perceber isso? Dói. Por quê? Eu podia estar mais em paz. E é assim que funciona. Mas acontece que eu também tenho adquirido, com o passar do tempo, a capacidade de me perdoar. Por quê? Porque eu confio na misericórdia divina. Então quer dizer que a gente tem fé. Porque fé não é sinônimo de acreditar, não, tá? É sinônimo de confiar. Então, eu confio na misericórdia divina. E através dessa confiança em Deus, dessa fé em Deus, eu consigo ver as oportunidades que eu terei. Aí eu já fico até assim, não fico ansioso, mas eu fico pensativo com relação a isso. Falo assim, gente, não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu quero nessa vida, não. Não vai dar, mas não vai dar mesmo, não. É difícil, né? Aí então a gente já pega e já começa a fazer plano para o futuro. Não vamos procurar fazer bem feito, que ainda a gente ainda pode fazer, vamos fazer bem feito. Isso. Porque, para que a gente não arrependa, né? É o que eu sempre falo. Tudo na vida que você vai fazer, faça 100%, não faça 50% não. Porque é melhor você fazer 100%, porque aí chega lá na frente, tarefa cumprida. Fazer pouco, mas fazer direito. Fazer direito. Porque eu acho que a pior coisa que tem é o arrependimento. Quando você chega lá e fala, puxa vida, podia ter feito diferente. Mas é muito... Olha, então quer dizer o seguinte, uma coisa assim que eu acho que é muito leviana também, assim, olha, já que eu sou eterno,
que eu vou reencarnar, que eu vou ter muitas possibilidades, então vou deixar para lá. Deixa para a próxima. Vou aproveitar a vida. Deixa para a próxima. Mas você pode aproveitar a vida, você pode perdê-la. Nós aprendemos isso também. Vou deixar para a próxima. Ô, gente, olha, vamos fazer uma comparação com o primeiro fundamental, o segundo fundamental, o ensino médio, a graduação, pós-graduação, doutorado, etc, etc. Vocês não acham que se a gente estiver no 4º ano do fundamental, que é melhor a gente estudar bastante para poder chegar no 5º? Com certeza. 6º, no 7º? Com certeza. Porque você tem que repetir é muito ruim. E nem sempre você vai ter ao seu lado aquelas pessoas que você aprendeu a amar, que você cultivou, né? E que te cultivaram também. Porque às vezes as pessoas já estão lá na frente. Elas, às vezes, de lá podem até te dar uma forcinha, mas elas não estão mais no seu lado, te estendendo a mão. É uma coisa interessante, porque a gente tem que pensar nisso, né? E todos nós viemos com uma missão a cumprir, né? E então vamos procurar cumprir da melhor maneira possível. E também a gente ficar pensando também assim, olha, eu tenho que resolver esse meu problema de egocentrismo, eu tenho que aprender a resolver esse meu problema de egoísmo, ou esse problema de falta de generosidade. Eu não sou nada generoso. Eu já ouvi amigos meus falando assim, oh, gente, eu tenho uma dificuldade com dinheiro, eu não consigo abrir mão do meu dinheiro, não sei o que, não sei o que. Ouvi. E às vezes eu falei assim, puxa vida, que legal, ele já chegou nessa conclusão, já meio que para caminho andado, né? Ele já sabe que isso é um problema para ele. Pois é, mas seria muito melhor se aproveitasse essa reencarnação para trabalhar isso, né? Para trabalhar isso, para não deixar para a próxima, não. Porque talvez na próxima ele vai ter um cenário mais complicado. Porque, como nós já falamos, nascer em um país bacana hoje em dia está mais complicado, porque todo mundo quer. Vai sobrar outras oportunidades em outros lugares. E eu acho interessante porque com toda essa gama de conhecimento que a gente tem, né, a gente protela muito, né? A gente protela muito, né, e não era para isso estar acontecendo. Eu acho que com essa gama de conhecimento estava na hora da gente começar a arregaçar as mangas e lutar, né, para poder vencer essas mazelas, pra gente poder. E a gente vai protelando, a gente vai dando importância a outras coisas. E é interessante que nós damos mais atenção àquilo que não precisa. Aquilo que não precisa, e o que realmente precisa a gente vai deixando. Mas o que eu tenho observado também, sabe o que é, Jorge? Falando de mim também, tá? Principalmente falando de mim, porque eu não posso falar do outro. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a aproveitar melhor nosso tempo. Como você falou sobre fazer bem feito, eu tenho aprendido isso também. É melhor fazer bem feito, né? Eu tenho aprendido que meu tempo ele é muito curto para que eu estude determinadas coisas. Então eu aproveito o máximo tempo, aproveito mais. Mas tem que ser. Mas não daquele jeito 100%. Mas tem mais que ser. Complicado. Mas eu tenho aprendido isso na minha vida, né? Nos altos dos meus 65, como eu já falei, eu aprendi bastante que quando eu estava lá nos meus 10 anos, saindo do escolar, naquele tempo era grupo, ninguém fala mais. Mas ninguém fala grupo mais. O negócio era o seguinte, se eu pudesse burlar para poder passar de colar na prova. Então hoje eu aprendi o seguinte, se eu tenho a oportunidade de estudar uma coisa, eu tenho que aprender aquilo. Se eu tenho que viver uma coisa, eu tenho que viver aquilo ali com intensidade. Justamente. E procurar errar menos. Porque vamos aproveitar essa encarnação. Vamos aproveitar o momento que nós estamos aqui. Agora, né? Fazer o melhor agora. Exatamente. A reencarnação existe. Mas isso não é motivo para a gente poder não aproveitar nossas oportunidades, não. Muito pelo contrário. Com certeza. Né? É motivo para a gente saber assim, eu não quero deixar isso para depois, não, porque eu vou ter que me haver no tempo, eu vou ter que me haver com isso. E é mesmo, gente. Né? Bom, meus amigos, nós chegamos aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer ao Walter, né? A oportunidade, a explanação hoje desses dois temas fundamentais, né, para a gente, da doutrina. Obrigado, Walter, pela sua participação. Eu que fico muito feliz de vir aqui, né? Muito feliz mesmo.
de participar desse programa maravilhoso, dessa oportunidade de falar sobre espiritismo, sobre os princípios básicos do espiritismo. Eu tenho aprendido muito aqui. Né? Bom, meus amigos, nós chegamos ao fim do nosso programa Cristo Consolador. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigo da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, obrigado pela audiência e até o próximo programa.